Eu acho que propósito é muito importante, mas eu acho uma furada esse negócio de cada um tem que encontrar o seu. E tu tem que ter um grande ahá da vida, que é encontrar o teu propósito, como se, tipo assim, a tua razão de viver. Eu acho que isso é colocar num lugar quase que assim, tira todo o gosto da coisa, porque coloca uma pressão e uma tensão de que precisa ser nobre, grandioso e uau, e meu Deus, eu estava há tempos atrás sendo executor de uma tarefa e agora eu tenho que encontrar um propósito nobre na vida, sendo que desde que eu me entendo por gente na escola, todo mundo diz que o que eu tenho que aprender e eu tenho que seguir aquelas fases e agora da noite para o dia eu preciso ser protagonista, autônomo e encontrar meu propósito na vida. Então, isso é muito exigente. Então, eu não acho que isso é legal. E tirando, digamos, trazendo um pouco de brincadeira, né, para a questão, mas eu de verdade acho que propósito é muito importante, mas eu não acho que a gente precisa ter um nobre ou um único, ou encontrar, digamos assim, o cálice sagrado. Eu acho que é importante a gente ter noção daquilo que nos importa. O que me importa? Eu me importo com determinadas questões. Eu me importo com o uso da água. Eu me importo com gente passando fome na rua. Eu me importo com igualdade, com justiça. Essas coisas me importam. E aí, eu acho que é muito mais importante do que encontrar, especialmente muito mais relevante no momento atual, a tu encontrar clareza do que tu faz bem, de quais são as tuas capacidades, de quais são os teus talentos, que esses são os teus nobres recursos, né? Digamos assim, o que tu tem para contribuir com qualquer propósito que te importe, sabe? Porque tu imagina se 7 bilhões de pessoas no mundo tiverem propósitos diferentes. Né? Tá cada um, desculpa, cada um trabalhando por uma coisa e Sim. buscando uma coisa, é um mundo de 7 bilhões de individualistas. Quem sabe a gente não se aglutina ao redor de alguns propósitos, contribuindo com as nossas capacidades, e daí acho que é mais relevante cada um conectar com os seus talentos e saber do que eu sou capaz, do que eu preciso e gostaria de desenvolver para poder contribuir naquilo que me importa e que a gente possa se aglutinar ao redor de alguns propósitos que nos importem para gerar mais impacto, porque se tiver 7 bilhões de pessoas, cada um com o seu propósito, qual é o impacto resultante dessa enorme equação? Eu acho que ela é pouco significativa para resolver os problemas relevantes que a gente tem no mundo hoje. Então, de Perfeito. verdade, eu acho que propósito é importante e eu acho uma furada cada um ficar correndo atrás do seu. Mas eu acho magnífico isso que o Daniel nos disse, que me interessa mais entender o que eu tenho de singular e de capacidade para contribuir com qualquer que seja a coisa que esteja sendo necessária agora e me importe de verdade. Que É. me gere, e isso vai me gerar engajamento. Desculpa, Felipe, conectando com. Porque quando eu sei o que me importa e eu sei que eu tenho condição de contribuir para algo, eu me engajo. Só para amarrar do ponto de vista da organização, que a gente não falou tanto, né? Que daí, sob o ponto de vista da organização e de quem é líder, de quem é gestor, de quem é empresário, né? Trazer clareza de propósito, né? Tipo assim, qual é o propósito que move essa organização, independente do que a gente esteja fazendo, né? É algo muito bacana, porque tu consegue aí, através desse chamado quase, atrair as pessoas que têm interesse ou se importam com esse propósito e podem ter capacidades para te ajudar e para contribuir a avançar naquela direção. Só que aí a organização ela também precisa se ressignificar e se entender muito mais como uma plataforma de conexão entre pessoas talentosas, né, que têm recursos valiosos para perseguir aquele propósito. Só que isso muda a compreensão da organização sobre si mesma, né? Sobre o que ela faz. Sim. E talvez ela trazendo essa
âncora ou estrela guia no propósito, ela consiga, inclusive, mudar com mais facilidade. Porque quando a gente define o que faz por um propósito que a gente persegue, a gente consegue ter mais fluidez e mais desapego para mudar a estrutura, a tarefa, o que a gente está fazendo. Porque isso é meio para alcançar um propósito. Então, isso facilita a inovação, facilita a adaptabilidade da organização neste mercado que está se mexendo o tempo inteiro. Então, é muito valioso, na perspectiva da organização, usar a linguagem do propósito, da missão insurgente, do propósito evolutivo, né? Seja o nome, o selo que a gente queira dar para esse negócio que a gente busca, né? Porque daí o nosso trabalho, a gente consegue definir ele com muito mais potência no atual contexto dinâmico que a gente vive, não pelo que a gente faz, mas pelo objetivo que a gente persegue. Por essa missão maior que conecta, inclusive, agrega, engaja uma série de pessoas que se importam com isso e que trazem consigo recursos, capacidades para resolver problemas, construir soluções que nos permitam alcançar aquele objetivo ou nos aproximar dessa intenção maior que nos une e nos permite gerar impacto mais potente, porque daí não é cada um por si, é todos juntos em prol de algo.